Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Ellen, eu faço parte da Comissão Especial do Direito do Trabalho, da OAB Subseção de Bento Gonçalves. E essa noite, então, nós vamos conversar com o doutor Dirceu Pinto Filho a respeito da saúde dos trabalhadores em época de pandemia. É um prazer recebê-lo, doutor Dirceu, e é um prazer maior ainda poder compartilhar com a sociedade algumas informações referentes a esse assunto tão importante, né, que nos atinge de momento. Eu vou passar a palavra para minha colega de comissão, né, a doutora Juliane, que vai fazer a apresentação do doutor e logo em seguida ele passa a palavra. Tá, ok. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Ellen, doutor Dirceu também, nosso convidado especial. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite da Comissão Especial de Direito do Trabalho, da Subseção de Bento Gonçalves, por esse convite de mediar essa live, e também pela disponibilidade do doutor Dirceu em participar e falar de um assunto tão importante, que é a saúde do trabalhador, principalmente na época em que estamos passando, né, a época de pandemia. Lembrando, inclusive, que essa live ela é direcionada não apenas aos advogados, mas à comunidade em geral, porque é um tema muito importante, e principalmente aos trabalhadores ou também os empregadores, que podem implementar ali muitas medidas, melhorias para resguardar a saúde do trabalhador, que é o bem principal de uma empresa, né? Eu gostaria que todos soubessem também que a OAB ela não se limita à representação da classe dos advogados, mas ela também tem uma função social, que é garantir os direitos constitucionais e humanos. Então, e é através de ações como essa que ela consegue garantir e passar informações para a sociedade em geral. Tá? Eu gostaria de ler um breve resumo a respeito do currículo do Dr. Dirceu, né? O Dr. Dirceu, ele é especialista em medicina do trabalho e pós-graduado em ergonomia pelo Centro Universitário São Camilo, pós-graduado em perícias médicas pelo Portal F, pós-graduado em higiene ocupacional pela Unifor, e além de possuir MBA em auditoria e gestão de sistemas de saúde pela Universidade Estácio de Sá. Então é isso, eu espero que vocês aproveitem essa live, façam perguntas, questionem, sejam participativos. E agora eu gostaria de passar a palavra ao doutor Dirceu. Seja bem-vindo, doutor. Pois, muito obrigado. Então, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, fico muito agradecido. E, então, como não podia deixar de ser, o nosso assunto é sobre o coronavírus, né? É um assunto atual, um assunto importante para a gente, né? E, então, vamos dar um enfoque, assim, procurar falar, não em termos técnicos, mas em termos mais populares, né? Para que as pessoas possam entender melhor, né? Do que se trata, o que é, apesar que já temos bastante informação na mídia, mas nunca é demais um pouco de informação, né? Então, vamos começar em relação ao vírus. O que é o coronavírus? O coronavírus é um vírus, ele já existe há bastante tempo, né? Essa classe de vírus foi descoberta na década de 30 do século passado, então não é uma coisa nova, não é? O Covid-19 é que é um novo vírus desta classe que foi descoberto agora, em dezembro do ano passado, não é? Ele é um vírus RNA vírus, não é? Acho que não cabe aqui discutir a biologia do vírus, né? Só a gente sabe que é um RNA vírus, ou seja, ele tem o RNA na sua composição. E como todo vírus, ele é um vírus que ele tem obrigatoriamente, ele é intracelular, ou seja, ele é um parasita intracelular, se é que a gente pode chamar de parasita, não é? Ou seja, ele só consegue ficar vivo dentro da célula do corpo humano.
Então, ele fora do organismo da gente, ele não fica vivo. Não se sabe ainda quanto tempo ele sobrevive no meio ambiente, não é? No início se achava que eram 30 dias, depois começou a se diminuir, achando que eram 7 dias, mas na verdade, como ele é uma cepa nova, ou seja, uma linhagem nova de vírus, a gente não tem a certeza, não é? Hoje se acha que ele fica apenas algum pouco período de tempo no meio ambiente, certo? No momento que ele ressecar, ele vai perdendo a sua vitalidade e acaba morrendo. Você até pode encontrar o vírus numa superfície, mas ele já provavelmente vai estar inativado, né? Então, só que não se sabe. Todas essas informações que a gente está passando são coisas novas, que daqui a pouco pode ser que mude, né? Então, o vírus se acredita que dure apenas alguns minutos ou horas no meio ambiente, não é? Como a maioria dos vírus, os raios solares matam esse vírus, então, provavelmente, num ambiente onde pegue sol, o tempo de vida desse vírus vai ser muito pequeno, não é? Mas, eventualmente, em lugares úmidos e mais, assim, sem sol, escuros, digamos, ele pode durar mais tempo, né? Então, o sol não deixa de ser uma boa medida para aqueles objetos que a gente não pode lavar, né? Como prevenção. E ele é um vírus que ele é transmitido, pode ser transmitido pela mão da pessoa, né? Se você espirrar sobre uma superfície, vamos supor, e aquela superfície está contaminada, aí outra pessoa vem e pega e encosta naquela superfície, e depois já bota a mão na boca, se for logo em seguida, existe uma possibilidade, ou na boca, ou nos olhos, ou no nariz, existe uma possibilidade muito grande da pessoa adquirir o vírus, não é? Mas se aquela superfície for higienizada, ou se passar um determinado tempo, que a gente não sabe ainda quanto tempo mas calcula-se que seja, dependendo da situação, de alguns minutos a algumas horas, e então aquele vírus já está inativado, certo? Então pode-se pegar o vírus dessa maneira, mas não é a principal forma de contágio. Qual é a principal forma de contágio? Gotículas que saem da boca das pessoas, né, ou da cavidade oronasal, né, nariz, boca, através da tosse, ou do espirro, ou mesmo da fala, não é? Então, essas pequenas gotículas de saliva que são normais, que todo mundo expele quando fala, ou quando respira, elas ficam no ar, ficam flutuando, porque são muito leves, e se elas têm a presença do vírus, o que acontece? O vírus pode contaminar outras pessoas, certo? Isso em relação à forma de contágio. Não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre isso. Não, a princípio, doutor, não. Essa questão, né, das dúvidas sobre vírus ficar ou não nas superfícies é bem esclarecedor, porque principalmente no ambiente de trabalho, essa era uma dúvida, né? Para que se evite o contágio entre os funcionários. Sim, assim, lembrando que são pesquisas preliminares, daqui a pouco pode ser que se descubra que fique mais tempo, nós não temos tantas evidências científicas ainda que dizem que o vírus fica pouco tempo, mas a gente está falando isso por analogia a outros vírus semelhantes, da gripe, vírus semelhantes, né, diferente de outros vírus que podem ficar mais tempo, né? Mas assim, a princípio, deve ser pouco tempo, digamos, a princípio, né? Só para deixar claro que ainda é uma coisa que demanda mais pesquisa, tá? Em relação a uma nota... Certo. Nunca podemos deixar de ter todo... Não estou ouvindo. Não, eu só comentei que nunca a gente pode deixar de ter aqueles cuidados com a higiene do ambiente, né? Que isso é fundamental também. Isso.
Outra coisa que eu queria salientar, eu vi uma notícia, hoje nós estamos num momento de fake news, de notícias falsas, então nem tudo que sai na mídia a gente pode acreditar. Eu vi alguma coisa na mídia dizendo que talvez que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, disse que talvez as máscaras não seriam necessárias, não é? Coisa que eu discordo totalmente, discordo. Por quê? Eles dizem que só a pessoa que está doente é que que deveria usar a máscara, certo? Agora, veja bem, como é que eu vou saber se eu estou doente? Não é? Então, não tem como a gente saber. No início, a pessoa pode não ter sintoma nenhum. Então, no início, bem no início da pandemia, quando era para, não criticando, mas apenas fazendo uma constatação, a OMS não decretou pandemia. Já deveria, no início, ter decretado. Por quê? Para os governos tomarem as medidas protetivas necessárias. Não é? Então, não decretou. Então, já falhou porque demorou para decretar uma pandemia. Depois, eles disseram que não precisaria usar as máscaras, certo? O que acontece? Na verdade, se deve usar as máscaras. Por quê? Porque se a principal forma de contágio é pelo ar, pela respiração, então nada mais natural que a pessoa use a máscara. Aí você vai dizer, sim, mas não é 100% certo que vai existir a proteção, não existe proteção 100% com a máscara. Não existe. Mas se você estiver usando máscara e a outra pessoa estiver usando máscara, que você tem uma proteção de 95%, 98%, 99%, é muito melhor do que zero, não é? É uma proteção bastante grande. 100% não existe, né? E não tem como a gente saber quem está contaminado e quem não está. Então, eu acho que todos deveriam usar a máscara. Ela protege, sim, contra partículas que vêm para a gente respirar e também protege se nós estivermos contaminados para evitar a contaminação de outras pessoas. Então, eu acho que nesse caso deve-se usar a máscara, sim. Claro que temos que ter alguns cuidados, lavar as mãos antes de colocar as máscaras, antes de tirar, não ficar coçando o nariz, ficar mexendo na máscara a todo momento, porque a máscara incomoda, não é? Principalmente quem não é da área da saúde, que não está acostumado a usar máscara, mas a máscara incomoda de qualquer maneira, então a pessoa fica colocando a mão no rosto, isso aí é um fator de contaminação, então a pessoa tem que usar, mas tem que saber usar a máscara, não é? Não é aquela pessoa que tira a máscara, bota em cima de uma mesa, aí sai, bota em cima de outra mesa, aí sai, aí bota a mão na máscara sem lavar, aí coça o nariz, aí tira a máscara para o queixo, volta. Então, assim, aí realmente não resolve. A gente está falando de usar a máscara de uma forma correta, certo? Então, acho um ponto importante isso. E acaba perdendo... Exato. E acaba perdendo o efeito esperado, exatamente, né? Exatamente. Doutor, eu já tenho uma pergunta aqui. Ok. 2 perguntas. Certo. Não sei se eu posso interrompendo. Vamos lá. A nossa colega caiu a questão, daqui a pouco ela volta, né? Certo. Mas um dos questionamentos é que quem pegou uma vez pode pegar novamente. Certo, então vamos responder. A princípio, não, que nem eu falei, é um vírus novo, não o vírus, a classe do vírus não é nova, mas este vírus em especial se descobriu há pouco tempo. Se nós formos, por analogia, a outros vírus semelhantes, a pessoa fica imune para o resto da vida. Mas, se o vírus sofrer algum tipo de mutação, aí não. E os vírus sofrem mutações. Então, RNA vírus sofre mutações. Então, assim, pode ser que a pessoa não pegue, a chance de nós termos a imunidade permanente é muito grande. Provavelmente fica imune, sim. Existem estudos, mas a gente precisa de mais estudos, mas provavelmente sim. Agora, daqui a pouco vai existir o Covid-20, o Covid-21, uma mutação no código genético do vírus e a pessoa pode não ser imune. Assim como pode ficar, porque depende do tipo de mutação que o vírus sofre, pode ser que a pessoa continue imune, dependendo da onde o vírus vai sofrer a mutação. Mas, a princípio, fica imune sim. Certo. Doutor, uma outra pergunta, tá? Eu vou ler aqui o questionamento do João, que é a respeito dos
testes para diagnóstico do Covid. Ele disse que no programa Roda Viva, do dia 29, a microbióloga Natália Pasternak falou sobre que os testes rápidos não servem para nada. Qual que é a opinião do doutor quanto a isso? Bom, eu acho que não serve para nada, é um pouco exagerado, digamos. Não é? Eu acho assim, essa pergunta tem que ser respondida em várias partes, porque ela é um pouco complexa. Primeiro, como você imagina assim um automóvel. Você tem várias marcas de automóvel, tem no mercado. Você pode ter vários tipos de automóveis, não é? Assim como os testes do vírus, você pode ter vários fabricantes do teste, não é? Então, assim, a gente não pode dizer que o teste, eventualmente, um fabricante pode não ter uma qualidade tão boa que nem o outro. Como qualquer produto que a gente compra, um computador, um automóvel, uma lâmpada, qualquer coisa. Então, primeiro, nós temos que levar em conta que podem ter testes que têm uma qualidade melhor e outros pior, certo? Então, primeiro. Segundo, existem certos critérios para a gente fazer o teste, não é? Por exemplo, a pessoa, isso eu estou falando do teste rápido, tá? O de sangue. A pessoa, recém se contaminou. Se ela fizer o teste, pode dar negativo. Por quê? Porque o vírus ainda não se manifestou no organismo da pessoa, digamos assim, falando de uma forma popular, certo? Não de uma forma científica. O vírus ainda não se manifestou, ainda tem pouca carga viral e o organismo ainda não gerou a imunidade. Então, eventualmente, pode dar negativo e a pessoa pode estar contaminada. Então, isso também tem que ser considerado. Então, não adianta a pessoa assim, dei um espirro hoje de manhã, às 8 da manhã, às 9 eu estou lá fazendo o teste, ele vai dar negativo. Então, tem que ter um certo critério para a gente usar o teste, certo? Então, dependendo do tempo, a gente já pode falar sobre os testes agora, acho que seria a deixa, né, para falar sobre os testes. Existem, basicamente, 3 tipos, o PCR e o teste rápido, certo? E sendo que o teste rápido se subdivide em IgG e IgM, tá? O que acontece? Aproximadamente lá pelo 7º dia de infecção, o vírus já vai estar no organismo, e aí nós temos a possibilidade, isso são números aproximados, de fazermos o teste rápido, e ele vai dar o IgM positivo, ou seja, a pessoa está infectada, certo? Passam-se mais 2 ou 3 dias, a pessoa começa a adquirir imunidade, então, em torno do 10º dia, mais ou menos, você fizer um novo teste rápido, ele vai dar o IgG e o IgM positivo, ou seja, a pessoa está infectada e está infectando os outros, e ao mesmo tempo já está adquirindo imunidade. Depois dessa fase, lá pelo 10º dia em diante, depende do organismo da pessoa, 11º, 12º dia, dependendo, o que vai acontecer? Você vai fazer um novo teste, então um 3º teste, e daria o IgM negativo, ou seja, a pessoa não está mais infectando, e o IgG positivo, entendeu? Então, isso pode acontecer. Por isso que eu disse, tem uma linha de tempo que você tem que fazer o teste. Agora, depende como você vai usar esse teste, para que você quer. Você quer fazer um teste para saber se a pessoa pode retornar ao trabalho, ou você quer saber, por curiosidade, qual é o motivo do teste? Então, ele bem aplicado, ele funciona, ele é útil, né? Agora, ele sendo feito de uma maneira errada, não é útil. E o PCR é aquele teste que você pega um swab, que é uma espécie de cotonete um pouco maior, e você vai lá na garganta da pessoa e coleta material, e depois você envia para o laboratório, e o laboratório vê se existe a presença ou não do vírus. Aí você vê se o vírus está no organismo ou não, certo? Isso aí não tem nada a ver com imunidade. Ele é um retrato daquele momento, o PCR. Então, hoje a pessoa está contaminada e está com vírus ali, ele vai dar positivo. Há 5 dias atrás a pessoa estava em período de incubação, ele pode dar negativo, não é? Daqui 10 dias a pessoa já está se curando, né, ele vai dar negativo também. Então, ele é bem específico. Então, ele tem que saber ser usado. Não é indiscriminadamente que a gente usa. Não é? Por isso que, às vezes, né, pode dar errado. E, fora isso, tem os falsos positivos, os falsos negativos, que nem eu falei no início, que os testes podem ter uma qualidade melhor, dependendo do fabricante, ou uma qualidade pior. Ele não é 100% confiável. Não é? Digamos, seria em torno de 80% confiável. Então, 20%, 10%, 8% podem dar resultados falsos. Não sei se deu para entender mais ou menos.
Certo. Eu entendo que o necessário no âmbito profissional, empresa, empregado, seria principalmente para que eu possa tornar. E tu tens uma garantia de que a pessoa contaminada retorne e não tenha contágio com os demais funcionários, né? Depende. Assim, não é obrigatório. Primeiro, por essas características do teste, que ele eventualmente pode falhar. Então, assim, qual é o procedimento correto? No momento, ou não digo correto, digamos o mais adequado, no momento que nós estamos com uma pandemia, ou seja, é uma infecção em todo o mundo, e uma infecção, digamos assim, contaminação comunitária. O que é comunitária? Que a gente não tem mais como rastrear, não é? O fulano pegou do Beltrano. Não tem mais como a gente rastrear, porque milhões de pessoas estão contaminadas e a pessoa pode pegar em qualquer lugar. Então, nós temos que usar também a clínica, né? A clínica. O que é a clínica? São os sinais, sintomas que a pessoa tem, né? Neste momento de pandemia, a gente tem que ir sempre pelo pior cenário. O que é o pior cenário? A pessoa está com algum sintoma, você, a princípio, mesmo sem o teste, veja bem, isso é importante, a pessoa, mesmo sem o teste, estando com sintomas, ela tem que ser afastada, ela tem que ficar em isolamento. Por quê? Pode ser Covid? Pode. Pode não ser? Pode. Mas você vai considerar como se fosse. Por quê? Para evitar que essa pessoa contamine outras pessoas, não é? Então, é uma situação que você vai pela clínica, você não vai esperar um teste para ver se a pessoa vai testar positivo para ir afastar a pessoa. Não dá para fazer isso. Você vai afastá-la imediatamente e, passados os 14 dias, o que acontece? A pessoa não está mais contaminando. Se foi Covid, ela não vai mais contaminar. Então, ela pode retornar. Não tem o teste. Não tem problema. Ela pode retornar, estando assintomática, ou seja, sem sintomas. Ninguém vai contaminar mais de 14 dias. Né? Então, o padrão é esse. Tanto que qualquer pessoa que vai no posto de saúde, o médico dá 14 dias de atestado. Não é um número aleatório, é um número que dá uma margem de segurança para a pessoa retornar, se for coronavírus, mesmo que ela não tenha testado, ela não vai estar contaminando as outras pessoas. Mas se for um resfriado comum, bom, se for um resfriado comum, ela tem a chance ainda de pegar depois o coronavírus. Doutor Dirceu, vocês conseguem me ouvir agora? Sim. Eu acabei tendo algum problema aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta que eu recebi aqui. Considerando as medidas de controle indicadas para as empresas e que estas estão sendo constantemente fiscalizadas, o senhor entende correta a atribuição de responsabilidade às empresas quando se percebe que as medidas adotadas nesses ambientes, na empresa, nesses ambientes, elas são mais rígidas com relação a outros locais que possuem menos restrições? Sim, considero, sim. A resposta é sim. Agora queria decorrer um pouquinho sobre isso, discorrer sobre isso. Eu acho que a empresa tem a responsabilidade, sim. Você imagina, vou usar uma analogia, uma pessoa que vai dirigir um automóvel da empresa. Aí essa empresa é negligente, não faz a manutenção desse automóvel. E ela se acidenta porque o carro estava sem freios. Isso é uma responsabilidade da empresa. A empresa tem que fazer a manutenção, não é? Então, as medidas de controle também. Não é porque outras empresas ou outros setores não fazem as medidas adequadas ou tem uma restrição menor que vai me eximir esta determinada empresa de não ter os controles. Então, assim, uma coisa não exime a outra. Não é porque o meu vizinho cometeu um crime que eu posso cometer também. Não, o vizinho roubou, eu também posso roubar. Não é assim. Então, e nas empresas é a mesma coisa. Não é porque as outras empresas estão inadequadas que exime a responsabilidade. Mesmo sendo... E aí vem a questão da doença ocupacional. Não é uma doença ocupacional ou não é uma doença ocupacional? No meu entendimento, para profissionais de saúde,
não seria considerado, sim, uma doença ocupacional. Por quê? Porque ele está diretamente, devido à sua profissão ou sua atividade, não só profissionais de saúde, por exemplo, aquele que está limpando uma UTI, o faxineiro que está limpando uma UTI, e os profissionais de saúde em geral. O vigilante que está ali na portaria da UTI, ele está muito mais exposto do que em outros locais. Então, sim, eu consideraria uma doença ocupacional. Para os demais profissionais, não. Por quê? Porque existe uma contaminação, uma disseminação generalizada desse vírus, então ele pode pegar em outros locais. Não que o profissional de saúde não possa pegar em outros locais, mas a chance é muito maior, não é? Você estando diretamente atendendo. Então, as empresas têm obrigação, sim, de fazer as medidas protetivas, né, adequadas, nas proteções adequadas para os seus funcionários, sim. É que nem você dizer para uma pessoa, você vai subir e fazer o trabalho à altura, mas não vou lhe dar o cinto de segurança. Não, você tem que dar o cinto de segurança. E, no caso, ali você tem que dar. O que seriam essas medidas? Vou dar alguns exemplos. Máscara, eu acho que primeira coisa, a máscara, né? O distanciamento, porque quanto mais longe nós ficarmos uma pessoa da outra, menor a disseminação do vírus, já que ele se propaga pelo ar, então o distanciamento. E fora isso, medidas de higiene, né? Disponibilizar álcool gel, local para lavar as mãos, de repente uniformes, as medidas, por exemplo, medir a temperatura da pessoa na hora que entra na empresa, se for uma empresa grande. Então, uma série de situações, né, que a gente tem como fazer. Um local, assim, bem complicado é o refeitório, não é? Então, o refeitório das empresas, né, das empresas maiores, elas têm refeitórios, então a comida não pode, ela tem que ficar isolada, a pessoa não pode se servir, está ali respirando em cima da comida. Tem que ser uma outra pessoa com uma máscara, com um protetor facial, com luvas, que vai servir o prato do funcionário. A comida fica isolada, tá? As pessoas, quando sentam nas mesas, tem que ter um isolamento, um anteparo de acrílico, alguma coisa que isole uma pessoa da outra, porque na hora que você está comendo, você tem que tirar a máscara. Então, você não pode ficar sentado na frente de outra pessoa, os dois sem máscara, os dois respirando, né? Então, tem que ter um anteparo de acrílico, alguma coisa que impeça essa circulação do vírus. Então, são algumas medidas que as empresas têm que tomar, não é? É obrigação das empresas, sim. Não sei se deu para responder a pergunta. Sim, com certeza. Eu posso fazer outra pergunta? Inclusive, desculpa. Pode sim, Ellen. Sobre essa questão, né, da discussão de ser uma doença ocupacional, vai alguns anos, né, de discussão agora em processos, né, na prática, para definição ou não. Doutor, eu tenho duas perguntas aqui. Uma que envolve a questão da empresa, tá? Que tem uma pessoa perguntou se o empregador ele é responsável por custear o teste dos funcionários que não apresentem sintomas, caso tenha algum trabalhador contaminado naquele departamento. Olha, e aí ele colocou, né? Já que muitos municípios e sistemas de saúde não testam para quem não apresenta sintomas. Legalmente falando, eu não saberia dizer se é, né? Legalmente falando, né? Porque aí já entra um pouco mais na questão jurídica, mas assim, eu acho que a empresa não tem a obrigação de testar todo mundo, não é? Porque senão, daqui a pouco, se é uma pequena empresa, ela pode até, não vai ter condições financeiras para isso, não é? Eu sei que às vezes a gente, que eu digo, algumas pessoas têm alguma tendência de pender mais para o lado do empregado, outras mais para o lado do empregador, não é? Num mundo ideal, seria ótimo que as empresas testassem, mas eu acho que não é obrigação. O que é a obrigação da empresa? Se a pessoa não está em condições de trabalhar, se ela está apresentando alguns sintomas, encaminhar ela para um serviço de saúde, até porque a empresa em si não é, com exceção dos hospitais, empresas em si não são estabelecimentos de saúde, elas não têm essa obrigação de ter um local, raras exceções, né, que tenha um médico disponível, que tenha um serviço de saúde disponível, ou se tem, é um serviço ocupacional, não é um serviço, assim, clínico, né, de atendimento clínico. Então,
do meu ponto de vista, a empresa não teria essa obrigação. Teria a obrigação de encaminhar o paciente, sim, mas não de testá-lo. Não sei se alguém quer fazer uma consideração. Eu também concordo com... Sim. E uma outra pergunta que nós temos aqui, tá? Sim. Tem o Ari questionou se o Covid surgiu por ingerirem carne de animais exóticos, tipo ratos. Se o senhor saberia responder isso. Eu acho que ninguém sabe responder, né? O que acontece na natureza? Primeiro, assim, se fosse qualquer animal que você fosse ingerir, se ele fosse cozido, né, a temperatura mataria o vírus. Então, teria que ser ingerido cru, em primeiro lugar. O que acontece na natureza? Existe a possibilidade de alguns patógenos, bactérias, vírus principalmente, de eles, num primeiro momento, atacarem, digamos assim, para usar um termo, né, os animais, né, e depois eles sofrerem algum tipo de mutação e pularem para o ser humano. Né? Pode acontecer, mas não necessariamente tenha sido pela ingestão, por comer, só se for alguma coisa crua, mas a princípio, mas não se sabe, na verdade não se sabe. Tem a teoria da conspiração que diz que foi engenharia genética, que é uma arma biológica, tem várias coisas, na verdade não se sabe se é ou se não é, não é? Uma arma biológica que fugiu do laboratório, que foi colocada propositalmente, não se sabe. Acredito que não, mas, claro, a gente não pode descartar totalmente, mas, a princípio, não se sabe como surgiu, mas provavelmente ele surgiu de uma forma natural, como surgiu nos outros vírus, ele estava na natureza, sofreu algum tipo de mutação e passou a se hospedar no ser humano, que talvez antes ele não estivesse. Provavelmente foi isso que aconteceu. Doutor, um questionamento aqui, eu não sei se foi falado anteriormente, enquanto eu estava fora quando eu caí. O que significa busca ativa, que é uma conduta que tem sido cobrada dos empregadores? Certo. Só antes de falar sobre a busca ativa, eu vou falar rapidamente, nós temos os decretos municipais, decretos estaduais, então, assim, não teria como a gente entrar no contexto de todos os decretos, porque cada município é diferente, né, claro. Mas, assim, tem alguns que exigem que você tenha uma busca ativa. O que é uma busca ativa? A pessoa, no caso, o médico ou a empresa, dependendo da situação, ir atrás. Busca passiva é quando, vamos supor, eu estou no consultório e o funcionário chega lá, por livre e espontânea vontade, e diz assim, olha, doutor, eu estou sentindo isso, isso e aquilo. Isso é a busca passiva. Busca ativa é o profissional de saúde ir atrás, perguntar para as pessoas, você está sentindo alguma coisa, você tem algum sintoma? Isso é a busca ativa. Por exemplo, o paciente retornou de férias, não existe nenhuma obrigação legal de você fazer nenhum tipo de exame, assim, porque a pessoa retornou de férias, você não vai fazer o exame de retorno ao trabalho nas férias, né? Não existe uma previsão legal para isso. Mas a gente pode aplicar um questionário, nesse caso de pandemia, quando a pessoa retorna de férias, né? Perguntando se a pessoa está bem, se a pessoa viajou, se teve contato com pessoas com Covid positivo. Isso é uma busca ativa, parte da empresa ou do médico para o paciente. Isso é que é a busca ativa. Acho que, não sei se deu para esclarecer. Sim, deu para esclarecer. E essa é uma das condutas, uma das medidas específicas a serem tomadas, que seriam indicadas para o empregador tomar, para poder evitar uma disseminação maior? Sim. Então, como eu já falei algumas, por exemplo, você colocar anteparo, né, no refeitório, ou até no próprio local de trabalho, você colocar divisórias, você diminuir o número de funcionários ou aumentar o tamanho do local onde a pessoa está trabalhando, são medidas físicas, digamos assim. E medidas administrativas, né, seriam essas, você fazer questionários para as pessoas, né, se estão bem, quando retornam de férias, quando retornam do atestado, né, se estão bem, né, isso aí também é importante para a gente saber se aquelas pessoas estão retornando
uma boa saúde, que nem eu disse, não existe uma previsão legal, a pessoa ficou 14 dias de atestado, não existe uma previsão legal de fazer um exame de retorno ao trabalho, né, um atestado de saúde ocupacional. Não existe essa previsão legal com 14 dias, mas a empresa faz uma busca ativa, ou seja, ela aplica um questionário para a pessoa perguntando se ela está bem, se não está, não é? Se teve contato com outras pessoas. Outra busca ativa, o que seria? Você vê os contactantes da empresa, não é? Você vê os contactantes. Como assim? Quem são os contactantes? Bom, eu trabalho num determinado setor e ao meu lado tem mais 3 pessoas no mesmo setor que ficam próximas a mim e trabalham o dia todo comigo. Eles são meus contactantes. Se eu estou positivo, essas pessoas têm que ser analisadas de uma maneira médica, ou seja, fazer um questionário, passar pelo médico, se for o caso. Se tiver sintomas, não podem entrar na empresa. Então, é outra medida, né? Aplicar questionários ou consulta em pessoas contactantes, né? Então, seria uma busca ativa também, um exemplo de busca ativa. E essa busca ativa, ela é importante não somente ali no ambiente de trabalho, no ambiente produtivo da pessoa. Já vi casos de empresas que têm essa busca ativa, por exemplo, as pessoas que utilizam o ônibus sempre sentar no mesmo assento. As pessoas que almoçam juntas sempre fazer duplas, enfim, conforme de acordo com o distanciamento. Então, eu acho que é importante esse tipo de medida. Exato, isso também é uma medida administrativa. Por quê? Porque almoçarem juntos? Porque se você cada dia senta numa mesa diferente com uma pessoa que você nem lembra quem é muito mais difícil de você fazer a busca dos contactantes do que se você sempre almoça com aquelas 2 ou 3 pessoas. Se você senta no mesmo local do ônibus próximo de 2 ou 3 pessoas, é muito mais fácil de a gente fazer um rastreamento, não é? Realmente é verdade. E só queria fazer um comentário também, que o COVID é uma doença de notificação compulsória, ou seja, quando der um teste positivo, nós devemos informar a Secretaria de Saúde que teve um teste positivo, e o afastamento do funcionário é compulsório também. Ele não tem a opção de ficar trabalhando. Se ele tiver sintomático ou positivo, ou as duas coisas, ou só positivo ou só sintomático, o afastamento dele é compulsório. Ele não tem a opção de não querer o atestado e ficar trabalhando. Ele não tem essa opção. Ele obrigatoriamente tem que se afastar. Algumas pessoas acham que não precisa. Eu não quero, estou me sentindo bem. Não, é compulsório. Por que isso? Porque, que nem eu falei, o ciclo da doença é em torno de 14 dias, né? Então, tem pessoas que, no início da doença, elas não estão sentindo nada, não sentem nada, estão assintomáticas, né? Outras pessoas têm sintomas muito leves mesmo. Só uma coriza, uma dorzinha de cabeça fraca, eu estou me sentindo bem, eu acho que eu posso trabalhar. Não, essas pessoas têm que ser afastadas também, independente se a pessoa está com sintomas leves ou moderados. Isso é importante a gente salientar. Doutor, eu tenho mais uma pergunta aqui ao vivo, que é sobre a possibilidade de crianças pegarem Covid. Se essa possibilidade ela é maior ou menor do que os adultos? Certo. Que nem eu falei no início, é uma doença nova, então daqui a pouco a gente pode ter novas descobertas, mas a princípio as crianças têm uma possibilidade menor, não sei se de pegar, mas pelo menos de ficarem sintomáticas, não é? As crianças provavelmente, se pegarem, não vão sentir praticamente nada, não é? Então, e também a doença vai ser provavelmente muito benigna nas crianças. Provavelmente a criança vai ficar bem, provavelmente não vai morrer, provavelmente não vai ter nenhum problema. As crianças desta doença, elas estão bem mais protegidas que o adulto. Até é interessante que a gente podia falar um pouquinho sobre os grupos de risco, então, já que foi levantado sobre as crianças, não é? Mas antes eu tenho que fazer uma pequena introdução. Veja bem, nós temos
duas situações. Uma seria uma pessoa imunodeprimida, ou seja, o que ela tem, o que acontece? Tem imunidade baixa. Vou dar um exemplo, uma pessoa tem câncer, está fazendo um tratamento para o câncer, e ela tem a imunidade dela baixa, certo? Uma pessoa é diabética, essa pessoa tem a imunidade baixa, certo? Então, essas pessoas, quando se forem expostas ao vírus, terão as suas defesas menores que outras pessoas e terão uma chance maior de adquirir a doença, tá? Então, assim, quais seriam os grupos de risco? Pessoas com doenças crônicas, não, primeiro idosos, né? Depois pessoas com doenças crônicas, não é? Eventualmente grávidas, porque depois eu vou explicar o porquê do eventualmente. Pessoas, que nem eu disse, com tratamentos mais agressivos, corticoides, doenças cardiovasculares, esse tipo de situação. Então, são pessoas que são consideradas grupo de risco, tá? Agora, tem duas situações importantes que a gente tem que diferenciar. Uma é você adquirir a doença e outra é a gravidade da doença. E nem sempre a pessoa que é do grupo de risco vai ficar grave. Não quer dizer que a pessoa que é do grupo de risco está condenada a ficar grave. Por quê? Agora eu vou fazer mais uma analogia. Tem algumas pessoas que tomam alguns remédios, vamos supor, dipirona, né, Novalgina, e não sente nada, certo? Outras pessoas tomam Novalgina e têm alergia à Novalgina, não é? É o mesmo remédio, só que o organismo de uma pessoa reage de uma maneira e de outra reage de outra, não é? Então, o que acontece? Na infecção pelo vírus, pode acontecer uma coisa semelhante. Não é que seja uma alergia, não vá dizer que eu disse que é uma alergia, não é isso. Mas algumas pessoas vão adquirir o vírus e o que vai acontecer? Elas não vai passar benigno. E outras pessoas, o próprio organismo, aí não tem, por isso que eu disse, é diferente, não tem nada a ver com imunodeficiência. A pessoa tem imunidade boa, mas o próprio organismo da pessoa tem uma reação exagerada ao vírus, certo? Chama-se tempestade inflamatória, ou seja, o nosso organismo produz uma inflamação dentro do organismo da gente, é uma inflamação desproporcional à infecção. E essas pessoas é que provavelmente vão ficar graves e não necessariamente são imunodeprimidos, não necessariamente têm algum tipo de problema de imunidade. Por isso que tem pessoas jovens que também morrem do coronavírus, né? Então, essas pessoas, não se sabe por que as crianças não têm esse tipo de reação, provavelmente porque o sistema imunológico da criança ainda não é maduro, então ele ainda é um pouco falho, então, e nesse caso seria uma vantagem. Por quê? Porque não vai causar essa reação exagerada do organismo. E aí, o que acontece? A pessoa que tem esse problema dessa reação exagerada ao vírus, ele vai ter que ir, talvez, para uma UTI, e aí é como se o organismo da gente ficasse acelerado, ou seja, você tivesse 10, 15 dias numa UTI correndo uma maratona, né? Como se você tivesse, o seu organismo está sendo forçado ao limite, e algumas pessoas não vão resistir. Aí sim, aquela pessoa que tem problema de coração, que tem angina, que tem algum problema de coração, talvez não resista, porque você pega uma pessoa dessas e faz um esforço como se fosse correr uma maratona, ela não vai aguentar, não é? Então, são duas coisas diferentes, não se sabe bem ainda. Então, não é só a falta da imunidade, pode ser que o excesso de resposta do organismo também cause, não é? E por isso que algumas pessoas cogitaram, eu não vou entrar aqui na seara dos tratamentos, né? Mas algumas pessoas cogitaram, será que hidroxicloroquina é eficaz? Parece que é eficaz, não se sabe bem ainda se é ou não, mas talvez não seja um efeito antiviral, talvez seja um efeito anti-inflamatório, porque a hidroxicloroquina é usada como anti-inflamatório em pacientes reumáticos, né? E há muito tempo, entendeu? Então ela diminui, ela modula, ela diminui a resposta imunológica da pessoa, não é? Então, pode ser que o efeito seja outro, não o antiviral da hidroxicloroquina, por exemplo. Então, essas pessoas, por isso e aí entra na questão da grávida. Então, assim, a grávida, a princípio, uma gravidez normal, não estou falando uma gravidez que tenha um problema um problema renal, um problema de diabetes gestacional, não é isso que eu estou falando. Estou falando de uma gravidez normal. Provavelmente, essa grávida vai ter a mesma coisa que se ela não estivesse grávida, certo? Agora, se essa grávida tiver uma reação exagerada,
aí vai ser mais difícil de reverter o quadro, entendeu? É outro mecanismo. Por quê? Porque é como se você pegasse a grávida e dissesse, bom, agora tu vai correr 50 quilômetros, entendeu? Ela não vai aguentar, por conta da gravidez. Não é por conta de falta de imunidade ou de outras coisas. Isso é uma hipótese, entendeu? Não está comprovado cientificamente ainda, mas existe uma grande chance que também tem esse mecanismo, certo? Pode ser que daqui a 60 dias se descubra outras coisas, né? A gente está falando no momento. Né? Então, a princípio, a grávida seria assim, grupo de risco por isso, porque se ela contrair a forma grave da doença, vai ser mais difícil de reverter. E não porque ela tenha em si uma questão imunológica, né? Agora, aí em relação à grávida, nós temos uma outra questão que talvez entraria mais na questão jurídica e psicológica, que você, não é que a gente não goste das pessoas, a gente gosta de todas as pessoas e todas têm o mesmo valor, mas daqui a pouco você deixar uma grávida trabalhando e essa pessoa ir a óbito, e ela e o bebê dela, a criança que ela está gerando, vai causar um impacto muito maior do que se fosse uma pessoa de 95 anos, né? Poxa, a gente ama a avó, a bisavó da gente, mas a gente sabe que o período de vida dela é curto. Agora, você morrer uma senhora de 95 anos é doloroso. Agora, morrer uma jovem de 23 anos grávida, eu acho que talvez o impacto seja maior. Então, a gente tem que ter esse cuidado também na hora das empresas, digamos, afastarem os grupos de risco, né? Eu acho que também tem que ser pensado quanto a isso, né? Falando sobre os grupos de risco, eu tenho mais um questionamento. Não sendo possível o afastamento dos empregados do grupo de risco, é possível adotar medidas seguras para que esses continuem trabalhando presencialmente? 100% seguro não existe. Não existe. A medicina, e que é uma ciência biológica, ela é uma ciência inexata. Então, a gente não pode garantir com 100%. A gente pode tomar medidas que aliviem, né? Mas se a pessoa realmente tem alguma doença grave, porque aí a gente pode avaliar. A pessoa tem alguma doença crônica, mas ela está bem compensada, por exemplo, tem uma hipertensão leve, ela está em tratamento, não tem problema de coração, essa hipertensão não ocasiona nenhum problema de coração, não ocasiona nenhum problema renal, então, a princípio, ela poderia trabalhar. Agora, aquela pessoa que tem uma hipertensão severa, tem uma insuficiência, já está entrando numa insuficiência cardíaca por conta da hipertensão dela, que é um efeito da hipertensão, a insuficiência cardíaca, essa aí tem que ser afastada. Não tem como a gente garantir que essa pessoa não vai pegar o coronavírus. E provavelmente a pessoa que está nesse nível, que está, digamos assim, no limite entre a insuficiência cardíaca e a normalidade, mas está quase chegando à insuficiência cardíaca, por exemplo, se ela pegar o coronavírus e for para a forma grave, ela não vai resistir. Porque, que nem eu disse, você pega um cardiopata e bota ele a correr uma maratona, ele não vai aguentar. Entendeu? Seria uma analogia que a gente faz, né? Que o organismo da gente, ele sofre muito, ele vai ser exigido ao máximo quando a pessoa está na UTI por conta dessa doença. Né? Então, nesses casos mais graves, acho que tem que afastar, não tem como a gente dar segurança, não. Nos casos mais leves, a gente pode avaliar e a pessoa pode continuar trabalhando. Ah, mas tem garantia 100%? Não, não existe essa garantia. Né? Hoje. Doutor, eu tenho aqui mais duas perguntas. Acredito que uma o senhor até já tenha respondido quando comentou, né, que as crianças tendem a se recuperar em razão do sistema imunológico que ainda não está animado, mas o questionamento é se as crianças se recuperam mais em razão de estar tomando vacinas com frequência. E o outro questionamento é se é verdade que os fumantes têm menos chances de adquirir o vírus. Bom, são duas coisas, vacina e fumantes. Assim, ó, não se desenvolveu uma vacina ainda para o coronavírus. Então, a princípio, a pessoa que tomou outras vacinas, que nem estavam tentando dizer assim, a vacina, o BCG, pode ser que proteja do coronavírus, não existem estudos ainda que comprovem isso. Provavelmente não. Tá? Provavelmente as outras vacinas não irão proteger. Provavelmente não. A criança, sim, se recupera muito mais rápido,
talvez por essa questão imunológica, que a imunidade dela ainda não está bem formada, então isso, nesse caso, seria uma vantagem, porque não tem aquela reação exagerada, né? Então, provavelmente, a criança vai se recuperar melhor, e provavelmente a vacina não tem nada a ver com isso. Né? Essas vacinas que eu digo, outras vacinas, enquanto não tem a contra o coronavírus. E os fumantes é o contrário. O fumante, você está debilitando o seu pulmão, então quanto mais você fumar, mais debilitado é o seu pulmão. Se você pegar a doença e for a forma grave, a sua chance de recuperação é menor. É o contrário. O cigarro piora e não melhora. O cigarro não melhora a gente em nada. Tá? Doutor, a questão, por exemplo, dos empregados, teve muitos casos de afastamento, seja por suspeita ou por confirmação do novo coronavírus, da contaminação. Os empregados que ficaram trabalhando, que continuam trabalhando, por exemplo, qual seria a sua indicação para que esses outros empregados não sejam sobrecarregados, para que não tenham problemas, por exemplo, musculares, esse outro tipo de abordagem? Sim. Outros problemas não relacionados à Covid, e sim decorrentes dessas medidas tomadas. Sim, é uma excelente pergunta. Então, assim, primeiro nós temos uma questão do estresse psicológico que todos nós estamos sofrendo, porque nós não sabemos se vamos ter ou não o coronavírus, se já tivemos ou se iremos ter. Não sabemos, caso a gente tenha, se vamos sobreviver ou não, ou se vamos sofrer, ou se vamos ficar sequelados. Então, é um estresse muito grande. Em relação a outros tipos de doenças ocasionados por outras situações, pelo número reduzido de funcionários na empresa, infelizmente, não existe mágica, não é? Assim, nós estamos num momento difícil mundial, não é num momento difícil só aqui no Brasil ou só no nosso estado. Então, todos nós estamos perdendo, ninguém está ganhando com isso, não é? Então, o que acontece? As empresas também vão perder um pouco, vão ter que perder um pouco. Por que vão ter que perder um pouco? Porque a única maneira de a gente não sobrecarregar demais os outros que ficaram é reduzir a produção. Não tem mágica, não existe mágica. Se você tem 100 postos de trabalho e eles estão ocupados, você tem uma produção X. Você tem 50 postos de trabalho, a produção vai cair pela metade. Não tem como você exigir que essas 50 pessoas cobram as outras 50, trabalhem por 100 pessoas, se são 50. Vai reduzir, tem que reduzir, a empresa vai ter que reduzir. A empresa vai perder, vai perder. Mas todos nós estamos perdendo, né? Quem não perdeu seu emprego e não perdeu seus rendimentos, não teve, está sofrendo estresse psicológico. Outras pessoas estão perdendo de uma maneira assim reduzida a carga horária, outras estão com contratos suspensos, então todos estamos perdendo neste momento. E as empresas vão ter, não existe outra situação. Senão daqui a pouco a empresa vai começar a exigir demais e as pessoas vão adoecer de outras coisas e vai criar um passivo para as empresas, vai aumentar o adoecimento, não por coronavírus, mas por outras causas, né? Então, vai ter que ser reduzido nesse momento. A empresa vai ter que diminuir a margem de lucro, infelizmente. Certo, e na verdade seria o próprio famoso tiro no pé, né? Não tem... Exatamente. Eu acho que também, só falando um pouquinho, um outro assunto agora, sobre os exames ocupacionais, eu acho que, não sei se é o nosso público-alvo, mas seria interessante a gente falar que, neste momento, aí falando da questão ocupacional, os exames ocupacionais estão suspensos nesse momento, né, com algumas exceções,
Então, algumas empresas que o médico está dentro da empresa e que ele tem um controle mais rigoroso, eventualmente ele pode fazer alguns exames, não é que ele esteja proibido, mas a princípio os exames estão suspensos, não é? Com exceção do exame demissional. Outra coisa, foi prorrogado aquele prazo do último exame ocupacional. No caso de demissão, ele pode ser usado até 180 dias, entendeu? Então, o último exame que foi feito até 180 dias, ele pode ser usado. Então, nós estamos no momento que nós estamos fazendo menos exames ocupacionais, menos exames complementares. Por exemplo, a espirometria é um tipo de exame que ninguém está fazendo. Por quê? Porque você assopra numa máquina, não é? Para ver a função pulmonar, não é? E no momento que você assopra nessa máquina, você está sem máscara, você coloca tipo um canudo assim na boca, né, para quem não conhece, e você assopra. E ele tem uma hélicezinha ali que ele vai dizer o fluxo do ar e, consequentemente, a capacidade pulmonar da pessoa. Então, você não pode fazer esse exame, porque se você fizer esse exame, você vai estar contaminando o ambiente. E a pessoa que está ali, o técnico de enfermagem, a enfermeira, o técnico que está ali fazendo o exame, ele pode ser contaminado. Ou outra pessoa, sai um e entra outro naquele ambiente, as gotículas ainda estão no ar. Então, então é um tipo de exame que não está sendo feito. Então, vários exames não estão sendo feitos. Alguns hospitais ou clínicas estão fazendo somente alguns exames, outras não estão fazendo nenhum tipo, porque não tem condições. Então, estamos no momento que é bom ressaltar, nós podemos usar o último exame até 180 dias, não estamos fazendo os periódicos, não vamos ser cobrados por esses periódicos. Depois que terminar a pandemia, que acabar a calamidade pública, nós teremos, a princípio, 60 dias, pode ser que seja prorrogado, mas a princípio 60 dias, né, para regularizar esses exames, que eu acho pouco tempo, mas é o que diz, né, no decreto, né, na medida provisória. Então, essas considerações que eu queria fazer quanto aos exames ocupacionais, como médico do trabalho. Não é? Até porque a gente tem que evitar aglomerações, então fica muito complicado é diferente numa situação normal, que você tem uma sala de espera, então em 8, 10 pessoas, 20, sei lá, pessoas ali, enquanto que nesse momento você não pode ter esse número de pessoas dentro de uma mesma sala, tem que ter um distanciamento. Então é muito coerente que não se faça esse tipo de exame. A não ser em raras exceções, por exemplo, o médico está dentro da empresa, ele chama um por um, é diferente, né? Mas mesmo assim, a espirometria é contraindicada, né? Então, são algumas considerações em relação aos exames ocupacionais. E isso também não impediria, por exemplo, do médico, entendendo que a falta desse exame ocupacional traria prejuízos para o empregado, não impediria dele solicitar que fosse feito os exames e complementares e tudo mais. Sim, então, eventualmente a gente pode solicitar, com todas as garantias, todos os cuidados de higiene e distanciamento, a gente pode, com exceção da espirometria, que também não é um exame tão fundamental, um exame que vai nos dizer a capacidade pulmonar da pessoa, mas não é tão fundamental quanto outros exames. Eventualmente, o médico poderá pedir, sim. Fazer uma exceção. Mas seria uma exceção, exatamente. Doutor, eu tenho aqui mais 2 perguntas, né? Já estamos caminhando para o final da live. Outras perguntas, inclusive, a gente já respondeu, tá? Tem uma pessoa questionando se a empresa tem obrigação de fazer o teste em todos os funcionários, uma vez que apenas medir a temperatura não seria suficiente. Então, a gente já respondeu, né? Dizendo que não tem essa obrigatoriedade. Não e uma outra pergunta é: quantas pessoas fazem uso da hidroxicloroquina se elas têm uma probabilidade menor de contrair o vírus em razão disso? Certo. Então, assim, vamos por partes. Só fazendo uma consideração que o teste é um retrato daquele momento. Então, você testou negativo, né? O que significa isso? Significa que hoje, neste momento, você está negativo. Só isso. Não quer dizer que daqui uma semana você não possa adquirir a doença. Então, é um retrato daquele momento. Isso aí tem que ficar bem, bem claro, não é? E em relação à hidroxicloroquina, não
em termos de prevenção, que se saiba, não existe. Na verdade, ainda não existe cura, não existe tratamento para essa doença e não existe vacina. São todas especulações. Então, assim, a princípio, a hidroxicloroquina não tem um fator protetivo, ela não protege. O que pode acontecer? Que nem eu falei, ainda carecem mais estudos. Pode ser que a hidroxicloroquina, como é um imunomodulador, ou seja, ele regula a imunidade da pessoa, e ele é usado para doenças autoimunes, para doenças reumáticas, por exemplo, então ele diminui essa tempestade inflamatória. Pode ser que ele seja útil no momento que a pessoa está doente, mas não para prevenir. Para prevenir, a princípio, não tem nenhum estudo que diga. E pode ser que se use, assim, seria indicado, talvez, o tratamento precoce. O que é o tratamento precoce? Nos primeiros sintomas, poderia usar. Agora, não preventivamente. Aí eu acho que não caberia. Agora, lembrando sempre que todo medicamento tem a sua dosagem correta, todo medicamento tem efeitos colaterais, tem as suas indicações e contraindicações, então você não deve se automedicar. Em hipótese alguma, as pessoas devem se automedicar. Como eu falei no início, existem muitas fake news, existem muitas notícias falsas, então não dá para a gente ver tudo que tem na internet e achar que vai tomar aquilo ali e vai ficar bom. A falta de vitamina, não sei o quê. Existem muito poucos casos de falta de vitamina na população em geral, não é? Existem muito poucos casos. Então, assim, dizer que uma vitamina vai ajudar, provavelmente não, a não ser que a pessoa tenha uma hipovitaminose, mas a princípio não vai ajudar em nada. Então, tem muita especulação, tem muita coisa que não é real. Tá? Então, a hidroxicloroquina, se for usada precocemente, pode ser que tenha algum, né, mas aí carece de mais estudos, mas nunca você faça automedicação. Nunca, pode ser. Certo. Bom, doutor, se encaminhando para o final, tá? Eu vou fazer aqui a última pergunta. Certo. Da Maria Eduarda, ela pede quais seriam os sintomas mais comuns da Covid-19? Certo. Olha, uma pergunta muito importante. No fim, a gente falou várias coisas e não falamos isso, que é o básico, né? Então, assim, primeiro, a pessoa, o ciclo da doença é em torno de 14 dias, tá? No primeiro dia, você, vamos supor, adquire a doença e em torno de 14 dias é o período que você vai ter a doença, certo? O que acontece? Nos primeiros dias, você provavelmente não vai sentir nada, e esse é um perigo, porque a pessoa não está sentindo nada, não sabe que está contaminada e pode estar contaminando outras pessoas. Então, no início não sente nada, tá? Depois, algumas pessoas sentem sintomas leves e outras mais graves. E quais seriam? Pode ter febre, não é? Mas, que nem eu disse, pode não ter nenhum desses sintomas, ou todos juntos, né? Então, pode ter febre, pode ter coriza, quer dizer, a secreção nasal, tosse, né? E falta de ar, cansaço. A pessoa sente uma falta de ar. Então, basicamente, são esses os sintomas. Eventualmente, pode ser que tenha dor abdominal, eventualmente pode ter, mas são mais raros esses sintomas. Algum tipo de manifestação na pele, manifestação cutânea, também pode. Mas não é exclusivo do coronavírus. Outros vírus também causam esses sintomas, né? São sintomas inespecíficos, que a gente chama. Inespecíficos porque qualquer vírus pode causar. Então, são mais raros, mas também essa dor abdominal e essa questão da pele também outros vírus causam, né? Então, basicamente é isso. Febre, pode ter falta de ar, tosse, dor de garganta. Basicamente são esses os sintomas do coronavírus. Certo. Bom, então, doutor, em nome da OAB e da Direito do Trabalho, nós gostaríamos mais uma vez de lhe agradecer por ter aceitado o convite, conversar conosco um pouquinho, bem muito importante, e que pelas perguntas, sério, por mais que a gente ache que todo mundo saiba, que está na ponta da língua de todo mundo, a gente percebe que não, que ainda existem muitas dúvidas sobre o assunto, que é um assunto que vai demorar para tocar. Júlia, se queres falar alguma coisa? Na verdade, também gostaria de agradecer a disponibilidade do Dr. Dirceu
que prontamente aceitou fazer essa live, e principalmente por todas as informações, os esclarecimentos que nos passou hoje, né? Embora algumas informações são bastante conhecidas, nunca é demais a gente cuidar e se informar e entender sobre o momento que a gente está passando. Eu gostaria de deixar o meu muito obrigada ao doutor e a todos que participaram também. Pois eu também agradeço o convite, fiquei muito honrado com esse convite e estou à disposição. Muito obrigado e uma boa noite a todos e obrigado pela participação, perguntas, a participação de todos. Foi muito, acredito, espero que tenha sido muito proveitoso. Muito obrigado.